Capítulo 721, Teste de Leis. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Quando o ancião vestido de vermelho falou sobre a comparação da compreensão dos conceitos, os olhos de todos os jovens heróis de elite presentes começaram a brilhar com uma luz ofuscante. Todos eles eram indivíduos notáveis de sua geração e todos eles tinham autoconfiança absoluta em sua compreensão das leis. Quando tais jovens extraordinários se reuniam, era natural que eles desejassem superar um ao outro, todos eles esperavam ter uma chance de mostrar suas habilidades superiores. E essa comparação da percepção dos conceitos era exatamente a melhor oportunidade para fazer isso. Uma competição para comparar nosso conceito de fogo. Eu tenho total confiança nisso. Wang Quanmin esfregou as palmas das mãos, como se ele não pudesse esperar para começar. Todos os jovens heróis de elite presentes pareciam ansiosos para começar. O ancião vestido de vermelho não se incomodou com mais conversa fiada, ele tirou um pergaminho vermelho de seu anel espacial. Este pergaminho parecia revelar uma atmosfera que fazia sentir as vicissitudes da vida. Foi amarrado com um simples cordão vermelho. Esse é o testamento da Fênix Ancestral. É realmente o testamento da Fênix Ancestral. Eu só ouvi sobre isso nos textos antigos do meu clã, mas hoje, eu finalmente o vi de verdade. Os olhos de um jovem herói de elite brilharam. Esse testamento da Fênix Ancestral foi deixado para trás por um patriarca do clã Fênix do Reino dos Deuses pouco antes de ele passar pelo Nirvana. Ele havia escrito várias dezenas desses, mas não deveria haver mais do que 2 dentro da cidade secular da Fênix. Além dos tatins de pedra, este era um dos tesouros mais preciosos. Uau! O ancião vestido de vermelho desenrolou o pergaminho carmesim e uma energia quente e ardente emanou de repente para fora. No pergaminho, havia a imagem de uma fênix escondida dentro, se torcendo como se pudesse escapar dos limites do pergaminho a qualquer momento. Quem é o primeiro? Eu. Vários jovens de elites impacientemente levantaram as mãos, acenando-as. Você? O ancião vestido de vermelho apontou casualmente para Wang Quanmin. O rosto de Wang Quanmin imediatamente se encheu de emoção. A chance de perceber o testamento da Fênix Ancestral era muito rara. Fiquem diante do testamento da Fênix Ancestral e compreenda o poder das leis dentro dele. Eu julgarei sua compreensão individual, grau de compatibilidade, bem como suas realizações no conceito de fogo. O resultado final será decidido por mim. Agora, comece. Sim, senhor. Wang Quanmin deu um passo para frente, seus olhos rapidamente se arregalaram enquanto ele olhava fixamente para o pergaminho carmesim. Depois de vários instantes, parecia que ele havia caído em um transe peculiar. Refletido nas pupilas de seus olhos, todos os tipos de enigmáticas linhas flamejantes começaram a se formar, ardendo com todos os tipos de princípios misteriosos. Wang Quanmin ficou na frente do testamento da Fênix Ancestral durante o tempo de 20 e poucas respirações. Então, ao lado de Wang Quanmin, vários orbes de luz fracas aparecerão. Esses pequenos orbes pareciam muito comuns, mas Lin Ming podia sentir que eles eram feitos da mais pura energia de origem do atributo fogo, uma energia que se aproximava da fonte das leis do fogo. Depois do tempo de mais 10 respirações, esses orbes de luz pálida convergiram lentamente para o corpo de Wang Quanmin antes de desaparecerem de vista. Wang Quanmin tremeu, de repente, acordando de seu estupor. Aqueles brilhantes reflexos de fogo em seus olhos se desvanecerão, e suor pingava dele enquanto ofegava espaçadamente, seus olhos cheios de excitação. Muito misterioso. Realmente muito misterioso.
Se eu pudesse ler este testamento da fênix ancestral, eu definitivamente seria capaz de entender a origem de todas as leis do fogo. O rosto de Wang Quanmin estava cheio de felicidade e desejo. Não havia apenas um testamento da fênix ancestral. Contanto que seu talento fosse alto o suficiente, ele teria a chance de entrar no clã Fênix do Reino dos Deuses, e lá ele poderia compreender os outros testamentos da fênix ancestral. Quando esse momento chegasse, sua compreensão do conceito de fogo alcançaria um grau surpreendentemente alto. 5 respirações de fusão da lei. A pequena quantidade de energia de origem do atributo fogo que você absorveu é apenas aceitável. Seu resultado é de segundo nível, grau C. Disse o ancião vestido de vermelho, sem qualquer expressão. Ouvindo a avaliação do ancião vestido de vermelho, o coração ardente de Wang Quanmin de repente esfriou de desapontamento. A pequena quantidade de energia de origem do atributo fogo que ele absorveu era apenas aceitável. Essa avaliação realmente atormentou o ego de Wang Quanmin. Ele tinha muito orgulho da força de sua compreensão do conceito de fogo. Na verdade, ele havia até superado o potencial de uma potência do nível imperador e nenhum de seus colegas jamais conseguiu alcançá-lo. No entanto, sua avaliação aqui hoje foi classificada como apenas aceitável. 5 respirações de fusão da lei só podem ser consideradas abaixo da média. Entre os outros jovens de elite, um jovem com escamas entre as sobrancelhas murmurou, obviamente olhando com desdém para os resultados de Wang Quanmin. O rosto de Wang Quanmin ficou vermelho. Ele estava prestes a retrucar quando outro homem o interrompeu: pare de resistir. Aqui, os resultados são tudo o que importa. Eu vou tentar. O artista marcial que falou também era do reino inferior. Seu nome era Menka e ele veio da estrela Kobe. Mais cedo, Wang Quanmin o apresentou para Lin Ming. Menka e Wang Quanmin podem ter vindo de 2 mundos diferentes, mas como artistas marciais que vieram do reino inferior, eles naturalmente se uniriam quando confrontados com um oponente em comum. O Menka permaneceu na frente do testamento da fênix ancestral e abriu os olhos ao máximo que pôde. Pelo tempo de 4 respirações, ele pareceu entrar em algum transe estranho. Então, depois do tempo de mais 30 respirações, uma energia de fogo muito fraca se formou ao redor dele. Ele lentamente convergiu em seu corpo. Menka tremeu, depois despertou de seu estupor. O ancião vestido de vermelho disse: 4 respirações de meditação. Com a pequena quantidade de energia de origem do atributo fogo que você absorveu, sua compreensão das leis é um pouco acima da média. Seu resultado é de segundo nível, grau B. Outra avaliação de segundo nível. Miyaka franziu a testa, obviamente não satisfeito com o resultado. No grupo do Reino dos Deuses, o homem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas sorriu fracamente. Ele disse para um jovem sorridente de roupas vermelhas ao seu lado: Rupi, por que você não vai e tenta? Haha, eu não queria subir ao palco e me envergonhar, mas se o irmão Long me pede, então eu humildemente aceito essa oportunidade. O jovem vestido de vermelho parecia modesto, mas seu rosto estava totalmente confiante. Seu grande sorriso não foi capaz de esconder o desdém óbvio que sentia pelos outros. Enquanto ele ficava casualmente em frente ao testamento da fênix ancestral, o tempo de apenas 3 respirações se passou antes que traços de linhas de fogo e nuvens flamejantes se refletissem em suas pupilas. Então, depois de mais 30 respirações de tempo, em volta do jovem vestido de vermelho, dezenas de orbes do tamanho de um arroz de luz vermelha luminescente aparecerão, voando para o jovem vestido de vermelho como se fossem um bando de pássaros. O jovem vestido de vermelho acordou de sua meditação e disse um pouco sem fôlego: isso foi ótimo.
3 respirações de meditação. A pequena quantidade de energia de origem do atributo fogo que você absorveu pode ser considerado apenas satisfatório. Você já meditou sobre o testamento da fênix ancestral antes? O ancião vestido de vermelho calmamente perguntou. Seus olhos eram extremamente afiados. Ele viu facilmente que não era a primeira vez que o jovem vestido de vermelho lia o testamento da fênix ancestral. Sim, senhor. Eu vi uma vez, apenas 2 anos atrás. O jovem de roupas vermelhas disse com confiança. Ele se originou do clã da fênix ancestral dentro do reino dos deuses. Não era estranho para ele ter tido a chance de ter visto o testamento da fênix ancestral em algum momento. O ancião vestido de vermelho disse: se esta fosse sua primeira vez testemunhando o testamento da fênix ancestral, então eu teria te dado uma nota no primeiro nível, grau C. Mas agora, você só pode ser considerado no segundo nível, grau A. Ouvindo a avaliação do velho vestido de vermelho, todos os jovens heróis de elite dos reinos inferiores, em particular Wang Quanmin e Menka, tinham expressões extremamente feias. Apenas um jovem casual do reino dos deuses tinha envergonhado os dois. Os jovens heróis de elite dos reinos inferiores não estavam convencidos disso. Todos eles subiram um após o outro, e o resultado foi que a maioria deles estava no segundo nível, grau C, com um pequeno número deles chegando ao segundo nível, grau B. Tais resultados foram verdadeiramente chocantes. Todos esses jovens heróis de elite presentes eram jovens inigualáveis de suas próprias gerações. Agora, para que tivessem tal resultado, todos experimentaram angústia mental afiada. Irmão Nuyan, sua compreensão do conceito de fogo também deve ser boa. Que tal você subir e tentar? Wang Quanmin tentou encorajar Lin Ming a dar um passo à frente. Ele estava contando com Lin Ming para obter algum resultado magnífico. Lin Ming também ficou um pouco sem palavras. Na compreensão de conceitos e leis, ele se considerava bastante proficiente. Mas isso só foi quando comparado aos artistas marciais do continente da queda do céu. Se ele tivesse que se comparar com esses gênios do clã da fênix ancestral, especialmente no conceito de fogo em que todos se especializavam, então ele estava completamente inseguro de si mesmo. Ele suspeitava que, se subisse, o máximo que obteria seria um resultado de terceiro nível, grau C. O terceiro nível, grau B não parecia provável para ele. Parece que não vou ganhar a chance de escolher primeiro. Lin Ming balançou a cabeça. Ele não se importava muito. Para cada um deles. O que ele recebeu seria o que ele recebesse, fosse ou não muito extravagante. Eu também vou tentar. Eu não tenho visto o testamento da fênix ancestral já há muito tempo, eu me pergunto que tipo de resultado eu vou ter. Depois que mais de 90% dos artistas marciais terminaram, o jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas finalmente se moveu. Ele caminhou para a frente do testamento da fênix ancestral, casualmente parando ali. Ag, só de ver o rosto desse cara me enoja. Wang Quanmin disse ao ver a expressão confiante do jovem. Mas ele também entendeu que desde que o jovem foi capaz de se tornar o líder entre esse grupo de 6 pessoas do reino dos deuses, ele naturalmente tinha áreas onde ele se destacava. Quando o jovem ficou diante do testamento da fênix ancestral, seu olhar se concentrou de repente. Enquanto encarava o testamento da fênix ancestral, era como se estivesse enfrentando um inimigo mortal em uma batalha onde a vida e a morte estavam em jogo. Agal. Dentro do templo, uma rajada de vento de repente apareceu do nada. As escamas entre as sobrancelhas do jovem brilharam de repente com uma linha vermelha brilhante. Então, imagens de fogo começaram a refletir dentro de suas pupilas. Tempo de 2 respirações.
O ancião vestido vermelho que aplicava este teste finalmente começou a mostrar alguma emoção. Qualquer jovem de elite que pudesse começar a fundir o poder das leis com o tempo de apenas 2 respirações seria considerada muito bom, mesmo dentro do clã da Fênix ancestral principal no reino dos deuses. O jovem ficou na frente do testamento da Fênix ancestral por um pouco menos de tempo em que metade de uma vara de incenso leva para queimar. Então, pequenos orbes de luz vermelha começaram a se formar, iluminando o templo enquanto vagavam como vagalumes dançando no céu noturno. Quando Wang Quanmin viu isso, até ele teve que admitir que a diferença entre ele e esse jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas era grande demais. A energia de origem que esse homem conseguiu condensar foi várias vezes ou até mesmo dezenas de vezes o que ele havia conseguido. Depois do tempo de várias respirações, esses pequenos orbes de luzes rapidamente voaram para o corpo do jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas. Então o corpo do homem começou a brilhar com uma leve luz vermelho-sangue. Um momento depois, ele soltou um suspiro leve, mas não estava exausto no chão, respirando profundamente como Wang Quanmin tinha feito. Em vez disso, ele parecia revigorado, com um humor muito mais confortável. Vendo isso, Wang Quanmin não podia mais ficar com raiva. Comparado a esse jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas, sua própria performance com a qual ele estava tão empolgado, provavelmente não era diferente de um caipira do interior brincando. Não era de admirar que ele tivesse sido desprezado pelos outros. A diferença de origem era simplesmente muito difícil de compensar. Os artistas marciais dos reinos inferiores ficaram com mau gosto em suas bocas. Este jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas obviamente tinha visto os testamentos da Fênix ancestral várias vezes antes disso. Quanto a eles, essa foi a primeira vez deles vendo. Simplesmente não havia como comparar. Essa foi a disparidade de recursos. 2 respirações na fusão da lei, a quantidade moderada de energia de origem do atributo fogo que você absorveu é de fato satisfatória. Seu resultado é de primeiro nível, grau B. O ancião vestido de vermelho acariciou sua barba, sorrindo enquanto falava. Primeiro nível, grau B. Todos os presentes não podiam deixar de serem convencidos disso. Além desse jovem com escamas vermelhas entre as sobrancelhas, nenhum dos outros artistas marciais conseguiu um resultado de primeiro nível. Sem incidentes, esse deve ser o melhor resultado. Agora, para aqueles que ainda não foram testados, subam. O ancião vestido de vermelho olhou para os artistas marciais que ainda não tinham feito o teste, entre os quais Lin Ming foi incluído.